O advogado desliza o papel dobrado entre meus dedos. Seus olhos me dizem para não abrir agora. Eu abro mesmo assim. Não vá para casa. Fuja. Meu coração para. Olho para ele, mas Dr. Meirelles já está saindo da sala, rápido demais, como se tivesse medo de ser visto comigo. Naquele momento, decido fazer exatamente o que ele disse. E essa decisão salvou minha vida. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Eu tenho 60 anos. 60 anos de uma vida que sempre achei comum, previsível, até um pouco monótona. Meu nome é Beatriz e durante os últimos 35 anos, construí uma rotina que parecia segura. Casei com Marcos aos 25. Tivemos 2 filhos, Daniel e Júlia, e eu me dediquei a ser a esposa presente, a mãe atenta, a mulher que mantinha tudo funcionando, enquanto meu marido construía sua carreira como empresário no ramo de construção civil aqui em São Paulo. Moramos em Moema, num apartamento amplo que Marcos comprou quando os negócios começaram a prosperar. Não é ostentação, mas é confortável. Tem vista para o parque, uma varanda onde eu costumava tomar café nas manhãs de sábado e uma sala de jantar grande o suficiente para reunir a família nos domingos. Ou pelo menos, era assim que eu via minha vida. Até aquela terça-feira. Era início de março. O calor ainda persistia em São Paulo. Aquele mormaço típico do fim do verão que deixa o ar pesado e a pele grudenta. Eu tinha saído cedo para resolver algumas coisas no centro. Pagar contas no banco, passar na farmácia, essas tarefas do dia a dia que ocupam o tempo de quem já não trabalha fora de casa há anos. Marcos estava viajando. Ou pelo menos era o que ele tinha me dito. Vou para Campinas resolver uns problemas na obra nova. Ele falou na segunda de manhã, enquanto fechava a mala. Volto na quinta. Eu nem questionei, nunca questionei. Durante todos esses anos, aprendi que questionar Marcos era inútil. Ele sempre tinha uma resposta pronta, sempre um motivo plausível, sempre uma justificativa que me fazia sentir boba por ter duvidado. Então parei de perguntar, parei de desconfiar, parei de sentir. Ou pelo menos achei que tinha parado. Naquela terça, por volta das 3 da tarde, eu estava voltando para casa pelo metrô. Sim, eu uso o metrô, apesar de termos 2 carros. Marcos sempre achou desperdício eu usar o carro para besteiras, como ele chamava minhas saídas. Então, eu me acostumei. Linha Lilás, depois a linha verde até a Estação Paraíso, e de lá uma caminhada de 10 minutos até o apartamento. Mas quando cheguei na estação, algo me fez parar. Meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi meio sem jeito, esperando ser aquelas ligações automáticas de telemarketing. E Dona Beatriz? A voz era masculina, formal, mas carregava uma urgência que me fez prestar atenção. Sim, sou eu. Aqui é Dr. Meirelles, advogado. A senhora tem alguns minutos? Preciso conversar com a senhora pessoalmente. É urgente. Meu estômago apertou. Advogado? Urgente. Do que se trata? Não posso falar por telefone. A senhora pode vir até meu escritório? Fica na Avenida Paulista, perto do MASP. Por favor, é muito importante. Eu deveria ter desconfiado, deveria ter desligado, mas algo na voz dele, um misto de preocupação e pressa, me convenceu. Posso ir agora, eu disse. Melhor assim, estarei esperando. Ele me passou o endereço. Eu desliguei e fiquei parada ali, no meio da estação, com pessoas passando apressadas ao meu redor, o barulho dos trens chegando e partindo, e aquela sensação estranha de que algo estava muito errado. O escritório do doutor. Meirelles ficava num prédio comercial antigo, daqueles com elevadores lentos e corredores mal iluminados. Quando cheguei ao 10º andar, uma placa discreta na porta dizia: Meirelles em Associados, Advocacia. Toquei a campainha. Uma secretária jovem, de cabelos presos e expressão séria, abriu a porta. A senhora é Dona Beatriz? Sim, o doutor está esperando. Por favor, entre. Ela me conduziu por um corredor estreito até uma sala pequena, com uma mesa cheia de papéis, estantes de livros jurídicos e uma janela que dava para o minhocão. O barulho do trânsito entrava mesmo com a janela fechada. Dr. Meirelles era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e um terno azul marinho que parecia ter visto dias melhores. Ele se levantou quando me viu, mas não sorriu. Dona Beatriz, obrigado por vir. Por favor,
Sente-se. Sentei na cadeira de frente para ele, minha bolsa no colo, as mãos suando. Do que se trata, doutor? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu sou advogado de uma cliente que tem uma relação com seu marido, Marcos. O mundo pareceu tremer. Relação? Sim, uma relação extraconjugal há mais de 10 anos. Eu não consegui falar. Minha garganta fechou. Ele continuou, a voz baixa, mas firme. Minha cliente se chama Larissa. Ela tem 38 anos e tem um filho de 9 anos, filho do seu marido. As palavras entraram nos meus ouvidos como vidro quebrado. Filho, 9 anos. Isso não pode ser verdade. Eu entendo que seja um choque, dona Beatriz, mas eu não a chamei aqui para causar sofrimento. Eu a chamei porque há algo muito mais grave acontecendo. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Marcos está planejando algo. Algo que coloca a senhora em risco. Risco? Que tipo de risco? Dr. Meirelles olhou para a porta, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Larissa me procurou ontem, desesperada. Ela disse que Marcos estava agindo de forma estranha, falando coisas que a assustaram. Ele mencionou que precisava resolver o problema da esposa, que a senhora estava no caminho. Larissa ficou com medo. Ela acredita que ele pode estar planejando algo contra a senhora. Eu senti meu corpo gelar. Você está dizendo que meu marido quer me matar? As palavras saíram como um sussurro, como se dizer em voz alta tornasse tudo real demais. Dr. Meirelles não negou. Eu não tenho provas concretas. Mas Larissa me disse que Marcos tem feito contato com pessoas, digamos, perigosas. Pessoas que podem fazer serviços discretos. Ela ouviu conversas, viu mensagens e ficou apavorada. Minha cabeça girava. Por que ela me contaria isso? Por que ela se importaria? Porque Larissa não é uma má pessoa, dona Beatriz. Ela foi envolvida por Marcos, manipulada. E agora que percebeu a gravidade da situação, ela não quer ter a sua morte na consciência. Eu olhei para aquele homem, tentando processar cada palavra. E o que eu faço? Não vá para casa. Pelo menos não hoje. Marcos voltou de viagem mais cedo. Ele está em São Paulo neste momento. E se o que Larissa suspeita estiver certo, essa pode ser a noite. Meu coração disparou. Eu não tenho para onde ir. Tenho uma amiga? Alguém em quem confie? Pensei em Silvia, minha amiga de faculdade. Morávamos próximas, mas fazia meses que não nos falávamos direito. Tenho. Então vá para lá. E não conte para ninguém onde está. Nem para seus filhos. Não agora. Marcos é esperto. Ele pode usar qualquer informação contra a senhora. Eu me levantei, as pernas bambas. E depois? O que eu faço depois? Amanhã. Vamos à polícia. Vamos registrar tudo. Vamos pedir uma medida protetiva. Mas hoje, agora, a prioridade é a senhora sair de alcance. Ele se levantou também e pegou um papel da mesa. Dobrou com cuidado e colocou na minha mão. Se precisar, ligue para mim. Esse é meu celular pessoal, qualquer hora. Eu olhei para o papel na minha mão. Obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ele assentiu. Tome cuidado, dona Beatriz. E, por favor, não subestime a situação. Saí daquele escritório como se estivesse flutuando. As pernas se moviam, mas eu não sentia o chão. Desci de elevador. Atravessei o saguão, saí para a Avenida Paulista, e o barulho da cidade me atingiu como uma onda. Carros, buzinas, pessoas correndo, o céu ficando alaranjado com o pôr do sol. E eu ali, no meio de tudo, segurando um papel que dizia que minha vida estava em perigo. Peguei um táxi até a casa de Silvia. Ela morava em Perdizes, num sobrado antigo cheio de plantas na frente. Toquei a campainha 3 vezes antes que ela aparecesse, de chinelos e avental, os cabelos presos num coque bagunçado. Bia? Que surpresa! Ela me abraçou, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Você está bem? Está pálida? Posso entrar? Claro, claro. Entramos. A casa cheirava a alho e tomate. Ela devia estar fazendo janta. Me levou até a sala e me sentou no sofá. O que aconteceu? Eu contei tudo. Cada palavra. Cada detalhe. Silvia me ouviu em silêncio, os olhos arregalados, as mãos cobrindo a boca. Quando terminei, ela balançou a cabeça, incrédula. Meu Deus, Bia, eu sempre achei que o Marcos fosse controlador, mas isso é loucura. Eu não sei se acredito,
mas também não sei se posso arriscar. Você fez certo em vir para cá. Fica hoje, fica o tempo que precisar. Ela me abraçou de novo, e pela primeira vez naquela tarde, eu senti que podia respirar. À noite, deitada no quarto de hóspedes de Sílvia, com o celular ao lado e o bilhete do Dr. Meirelles na mesinha de cabeceira, eu não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando em Marcos, nos 35 anos de casamento, nas mentiras, na traição, no filho que ele teve com outra mulher e na possibilidade, aterrorizante, absurda, mas real, de que ele realmente quisesse me ver morta. Meu celular vibrou. Era uma mensagem. De Marcos. Onde você está? Cheguei em casa e você não está aqui. Estou preocupado. Meu coração acelerou. Eu não respondi. Alguns minutos depois, outra mensagem. Bia, responde. Está tudo bem? E depois mais uma. Por favor, me liga. Estou ficando nervoso. Eu desliguei o celular. E ali, na escuridão do quarto de Sílvia, eu entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. O que eu ainda não sabia era o quanto pior as coisas iriam ficar. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido, como se tivesse levado uma surra. Sílvia já estava na cozinha, fazendo café. O cheiro me trouxe de volta à realidade. Eu não tinha sonhado. Tudo aquilo era real. Peguei meu celular, ainda desligado, e senti o peso do que vinha pela frente. Liguei o aparelho. 17 mensagens de Marcos, 5 ligações perdidas, 3 mensagens dos meus filhos, Daniel e Júlia. Mãe, o pai disse que você sumiu. Tá tudo bem? Mãe, por favor responde. Meu coração apertou. Meus filhos não tinham culpa de nada, mas Dr. Meirelles tinha sido claro. Não contar nada ainda. Não até ter certeza. Respirei fundo e abri as mensagens de Marcos. A primeira era às 11 da noite. Bia, onde você está? Isso não é normal. Depois, à meia-noite, estou indo dormir, espero que esteja bem. Me liga amanhã cedo. E a última, às 6 da manhã. Preciso saber se você está bem. Vou procurar você. Vou procurar você. Essas palavras me gelaram. Sílvia entrou no quarto com uma xícara de café na mão. Conseguiu dormir? Mais ou menos. E agora? O que você vai fazer? Vou ligar para o Dr. Meirelles. Ele disse que hoje iríamos à polícia. Sílvia se sentou na beirada da cama. Bia, eu sei que é assustador, mas você precisa se proteger. Se o que esse advogado disse for verdade, eu sei. Liguei para o Dr. Meirelles. Ele atendeu no segundo toque. Dona Beatriz, bom dia. Como passou a noite? Acordada. Imagino. A senhora está em segurança? Sim, estou na casa de uma amiga. Ótimo. Podemos nos encontrar em 1 hora? Vou levá-la até a delegacia. Precisamos registrar tudo. Pode ser. Ótimo. Te mando o endereço. E Dona Beatriz, não saia sozinha. Peça para sua amiga ir com você. Está bem. Desliguei e olhei para Sílvia. Você pode ir comigo? Claro. Vou pegar minha bolsa. Encontramos Dr. Meirelles em frente a uma delegacia na Lapa. O prédio era cinza, com grades nas janelas e um movimento constante de pessoas entrando e saindo. O calor da manhã já era sufocante, o asfalto emanando ondas de ar quente. Dr. de Meirelles estava de terno novamente, mas hoje parecia ainda mais cansado. Dona Beatriz, bom dia. Sua amiga? Sílvia. Prazer. Vamos entrar. Dentro da delegacia, o ar era pesado. O ventilador de teto girando devagar sem fazer diferença. Havia pessoas esperando em cadeiras de plástico azul, policiais conversando atrás de balcões e aquele cheiro característico de papel velho e café requentado. Dr. Meirelles se aproximou de uma atendente e explicou a situação. Ela nos direcionou para uma sala onde esperamos mais 20 minutos até sermos chamadas. A delegada era uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos, expressão cansada, mas atenta. Ela nos recebeu em sua sala e pediu que eu contasse tudo desde o início. Eu contei. Sobre o telefonema, o escritório do advogado, a amante, o filho, o aviso sobre o perigo. Ela ouvia em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ela suspirou. Entendo a gravidade, Dona Beatriz, mas sem provas concretas de que seu marido está planejando algo contra a senhora, não posso fazer muita coisa além de registrar um boletim de ocorrência. E uma medida protetiva?
Doutoras Meirelles perguntou. Posso solicitar, mas o juiz vai precisar de mais elementos, mensagens ameaçadoras, testemunhas, algum tipo de evidência direta. E se ela morrer enquanto esperamos por evidências? A voz do Dr. Meirelles tinha um tom de frustração contida. A delegada olhou para ele com firmeza. Doutor, eu entendo, mas a lei é clara. Sem provas, minhas mãos estão amarradas. Ela se virou para mim. Dona Beatriz, vou registrar tudo. Vou abrir um inquérito e vou orientá-la a não voltar para casa sozinha, evitar lugares isolados e manter contato constante com alguém de confiança. Se houver qualquer ameaça direta, qualquer sinal concreto, a senhora volta aqui imediatamente. Eu assenti, mas sentia que aquilo não era suficiente. Saímos da delegacia com um protocolo de boletim de ocorrência e nenhuma certeza de que eu estava realmente protegida. E agora? Silvia perguntou quando voltamos para o carro dela. Agora eu preciso entender o que está acontecendo de verdade, eu disse. Preciso falar com essa Larissa. Doutor Meirelles, que tinha nos acompanhado até o estacionamento, hesitou. Dona Beatriz, não sei se é uma boa ideia, mas ela é quem pode me dizer a verdade, não é? Ela ouviu as conversas. Ela sabe o que Marcos está planejando. Sim, mas... Então eu preciso falar com ela. Ele suspirou. Está bem, vou ligar para ela, mas só se ela concordar. Larissa concordou. Marcamos de nos encontrar em um café na Vila Madalena, um lugar movimentado, com mesas na calçada e muito barulho ao redor. Um lugar seguro para uma conversa difícil. Cheguei antes, acompanhada de Silvia. Dr. Meirelles disse que não iria, mas estaria disponível se precisássemos. Sentamos numa mesa de canto, perto da janela. Eu mexia no guardanapo, nervosa, sem saber o que esperar. E então ela apareceu. Larissa era bonita. Cabelos castanhos longos, pele clara, olhos verdes. Usava um vestido simples de alças, sandálias rasteiras, uma bolsa de tecido a tiracolo. Ela parecia cansada, os olhos inchados como se tivesse chorado muito. Ela me viu e parou por um segundo, como se reunisse coragem. Depois veio até a nossa mesa. Beatriz? Sim. Ela se sentou, as mãos tremendo. Eu não sei por onde começar. Comece pelo início, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Larissa respirou fundo. Conheci Marcos há 12 anos. Eu trabalhava como secretária em uma empresa que fazia negócios com a construtora dele. Ele era atencioso, charmoso. Disse que o casamento dele estava acabado, que vocês viviam como estranhos. Eu engoli seco. Ouvir aquilo doía mais do que eu imaginava. Eu acreditei. Fui idiota. Eu sei. Mas eu tinha 26 anos. Ele era mais velho. Parecia saber o que fazia. E eu me apaixonei. Ela limpou uma lágrima que escorria. Quando descobri que estava grávida, ele ficou desesperado. Disse que não podia assumir, que ia acabar com a vida dele, com a empresa. Mas prometeu me ajudar. Prometeu cuidar de mim e do bebê. E ele cuidou? No começo, sim. Alugou um apartamento para mim em Santo Amaro, me dava uma mesada, visitava o Gabriel, meu filho, nos finais de semana quando conseguia inventar uma desculpa. Mas com o tempo, ele foi sumindo, foi ficando mais distante. Ela pausou, a voz quebrando. E nos últimos meses, ele mudou. Ficou frio, até cruel. Começou a reclamar do dinheiro, disse que eu estava exigindo demais, que Gabriel estava virando um problema. E então, há 2 semanas, eu ouvi uma conversa dele no telefone. Meu coração disparou. Que tipo de conversa? Ele estava no quarto, achando que eu não estava ouvindo, mas eu estava na sala. Ouvi ele dizer: eu preciso resolver isso logo. Ela está no caminho. Sem ela, fica tudo mais fácil. E depois ele mencionou um nome. Cláudio. Quem é Cláudio? Eu não sei, mas pesquisei depois. Marcos tinha o número dele salvo com outro nome, mas eu consegui descobrir. Cláudio Ele tem ficha na polícia. Faz trabalhos sujos. Senti o sangue gelar nas veias. Trabalhos sujos? Intimidação, cobrança. E pior, Silvia, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, colocou a mão no meu braço. Bia, isso é sério. Eu sei, Larissa disse. Por isso procurei o Dr. Meirelles. Eu não quero ser cúmplice de nada. Eu não quero que nada aconteça com você. Eu sei que eu fiz parte de tudo isso,
que eu estraguei sua vida, mas eu não sou assassina. Ela chorava agora, abertamente. Eu a olhei. Aquela mulher que dormiu com meu marido, que teve um filho dele, que viveu uma vida paralela à minha durante mais de uma década. E, estranhamente, não senti ódio, eu senti pena. Por que você acha que ele quer me matar? Perguntei, a voz baixa. Larissa enxugou o rosto com as mãos. Porque ele está falido. O quê? A construtora está quebrada. Ele perdeu muito dinheiro em uma obra que deu errado. Deve para fornecedores, para o banco. Está desesperado. E você tem uma apólice de seguro de vida. Meu estômago caiu. Como você sabe disso? Ele comentou comigo. Uma vez, há alguns meses, ele disse que se algo acontecesse com você, ele receberia quase 2 milhões de reais. E riu. Na hora, eu não liguei. Achei que era só conversa. Mas agora eu tenho certeza. Ele precisa desse dinheiro. Eu não conseguia respirar. 2 milhões. Minha vida valia 2 milhões de reais para Marcos. Silvia apertou minha mão. Bia, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu já fiz, Larissa disse. Eu gravei a última conversa dele com o Cláudio. Está aqui. Ela tirou o celular da bolsa e colocou na mesa. Mas eu só vou te dar isso se você prometer uma coisa. O quê? Que você não vai envolver o Gabriel nisso. Ele não tem culpa de nada. Ele nem sabe quem é o pai de verdade. Eu conto para ele que o pai morreu quando ele era bebê. Eu olhei para ela, para aquele celular na mesa, e assenti. Eu prometo. Ela destravou o telefone, abriu a gravação e deu play. A voz de Marcos encheu o espaço entre nós. Cláudio, precisa ser discreto. Um acidente. Nada que levante suspeita. Outra voz, mais grave, respondeu. Entendi. Mas vai sair caro. Quanto? 50 mil adiantado, mais 50 depois. Fechado. Mas tem que ser na próxima semana. Pode deixar. A gravação terminou. Eu senti que ia desmaiar. Silvia segurou meu ombro. Bia, respira. Larissa me olhava, os olhos vermelhos. Agora você acredita? Eu acreditava. Eu acreditava que o homem com quem dormi por 35 anos, o pai dos meus filhos, o homem que jurou me amar e me proteger, estava planejando minha morte. Saímos do café em silêncio. Larissa me passou o áudio por mensagem e foi embora rapidamente, olhando para os lados como se tivesse medo de ser seguida. Silvia me levou de volta para a casa dela, mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Bia, você precisa ir para a polícia de novo. Com essa gravação, eles vão ter que agir. Eu sei. Mas antes de voltar à delegacia, eu precisava fazer uma coisa. Precisava confrontar Marcos. Não pessoalmente. Eu não era louca. Mas eu precisava que ele soubesse que eu sabia. Peguei meu celular e escrevi. Marcos, eu sei de tudo. Sei da Larissa. Sei do Gabriel. E sei do que você está planejando. Acabou. Enviei e esperei. A resposta veio em menos de 1 minuto. Precisamos conversar. Por favor. Não assim. Eu respondi. Não temos nada para conversar. A polícia já tem tudo. Não era verdade. Ainda não tinha voltado à delegacia. Mas eu queria que ele sentisse medo. A resposta dele demorou mais dessa vez. E quando veio, me fez tremer. Você não sabe com quem está mexendo, Beatriz. Cuidado. Mostrei a mensagem para Silvia. Ela ficou pálida. Bia, isso é uma ameaça. Eu sei. A gente vai agora para a delegacia. E fomos. Dessa vez, com provas. A delegada ouviu a gravação 3 vezes. Cada vez, sua expressão ficava mais séria. Quando terminou, ela olhou para mim com uma intensidade que não tinha na primeira visita. Dona Beatriz, isso muda tudo. Ela chamou 2 investigadores para a sala. Fez cópias do áudio. Pediu para eu contar novamente toda a história, desta vez com cada detalhe que eu conseguisse lembrar. Falei sobre Larissa, sobre o filho, sobre a situação financeira de Marcos, sobre o tal Cláudio. Um dos investigadores, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho e olhar cansado, anotava tudo em um caderno velho. Esse Cláudio, ele disse, a gente conhece. Antônio Cláudio da Silva, conhecido como Cláudio Cascavel. Tem passagem por extorsão, ameaça, lesão corporal. Já foi preso 2 vezes. Trabalha para quem paga. Meu estômago revirou. Marcos tinha contratado um criminoso para me matar. A delegada se recostou na cadeira. Vou solicitar a prisão preventiva de seu marido.
Com essa gravação e as mensagens ameaçadoras, tenho base suficiente. E vou colocar uma equipe para localizar esse Cláudio. Quanto tempo vai levar? Perguntei, a voz tremendo. Depende, mas vou agir rápido. Enquanto isso, a senhora não pode voltar para casa. Precisa ficar em um lugar seguro, longe de qualquer local que seu marido conheça. Silvia apertou minha mão. Ela pode ficar na minha casa o tempo que precisar. A delegada balançou a cabeça. Não é seguro. Se ele já sabe que a senhora está com uma amiga, pode ter descoberto onde. Vou providenciar um abrigo temporário. É discreto. Ninguém vai saber onde a senhora está. Eu senti o chão desabar. Um abrigo. Escondida. Como se eu fosse a criminosa. Mas a realidade era essa. Eu estava fugindo do homem com quem dividi uma vida inteira. O abrigo ficava em uma região periférica da Zona Sul, num prédio simples de 3 andares sem elevador. A coordenadora, uma mulher chamada Neuza, de uns 65 anos, cabelos brancos presos em um coque, me recebeu com um sorriso gentil, mas cansado. Seja bem-vinda, dona Beatriz. A senhora vai ficar no quarto 5. É pequeno, mas tem o necessário. Silvia tinha me acompanhado até ali, mas não podia entrar. Nos despedimos na porta. Eu venho te visitar assim que puder, ela disse, me abraçando forte. Você não está sozinha, Bia. Eu assenti, sem conseguir falar. Quando a porta se fechou atrás de Silvia, senti um vazio enorme. Neuza me levou até o quarto. Era pequeno mesmo. Uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela com grades que dava para um pátio interno. O banheiro era compartilhado no corredor. As refeições são servidas no refeitório. Café às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Obrigada. Ela me deixou sozinha. Sentei na cama e olhei ao redor. Aquele era meu mundo agora. Um quarto minúsculo em um abrigo, escondida, com medo, enquanto o homem que jurou me amar estava solto, planejando minha morte. Peguei o celular. Tinha mensagens de Daniel e Júlia. Mãe, o que está acontecendo? O pai disse que vocês brigaram e você saiu de casa. Mãe, por favor, fala com a gente. Meus filhos, meus bebês, agora adultos, sem saber da verdade. Daniel tinha 32 anos, era engenheiro, casado, morava em Campinas. Júlia tinha 29, trabalhava com publicidade, ainda morava sozinha aqui em São Paulo. Eu não podia contar a verdade agora, não assim, não por mensagem, mas também não podia deixá-los sem resposta. Escrevi: estou bem, só precisei de um tempo para pensar. Não se preocupem, eu amo vocês. Era vago, mas era tudo que eu conseguia dar naquele momento. Nos dias seguintes, a rotina do abrigo me consumiu. Acordar cedo, café com pão e margarina, ficar no quarto ou na sala comum, onde outras mulheres, também fugindo de homens violentos, trocavam histórias em voz baixa. Eu ouvia e percebia que minha história não era única. Tinha Janaína, 28 anos, que fugiu do ex-namorado que a espancava e ameaçava matar os filhos dela. Tinha Dona Conceição, 72 anos, que apanhou do próprio filho por 40 anos até finalmente denunciar. Tinha Fernanda, 35, que descobriu que o marido tinha colocado câmeras escondidas pela casa para vigiá-la. Histórias de controle, de medo, de silêncio quebrado tarde demais. E ali, naquele abrigo, eu me vi em cada uma delas. No 5º dia, a delegada me ligou. Dona Beatriz, tenho novidades. Meu coração disparou. E o que aconteceu? Conseguimos localizar Cláudio. Ele foi preso ontem à noite em flagrante em outra ocorrência. E quando interrogado, ele confessou que foi contratado por seu marido. Senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. E o Marcos? Estamos indo buscá-lo agora. O mandado de prisão saiu. Em algumas horas, ele estará detido. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Obrigada, muito obrigada. A senhora fez a coisa certa, Dona Beatriz. Salvou a própria vida. Desliguei e chorei. Chorei de alívio, chorei de dor, chorei por tudo o que tinha perdido. Naquela noite, tentei dormir, mas não consegui. Ficava revirando tudo na cabeça. 35 anos. Como eu não vi? Como eu não percebi que ele era capaz disso? Ou eu percebi e fingi que não? Quantas vezes ignorei sinais? Quantas vezes aceitei desculpas? Quantas vezes escolhi acreditar em mentiras porque a verdade era assustadora demais? Eu tinha sido cúmplice da minha própria invisibilidade, mas não mais.
Na manhã seguinte, a delegada ligou novamente, mas desta vez sua voz estava diferente. Dona Beatriz, precisamos conversar, pessoalmente. O que aconteceu? Prefiro não falar por telefone. Vou mandar uma viatura buscá-la. Meu coração voltou a disparar. Algo estava errado. 2 horas depois, eu estava de volta à delegacia, sentada na mesma sala onde tudo tinha começado. A delegada entrou, acompanhada do investigador de bigode. Ela se sentou, respirou fundo e me olhou nos olhos. Dona Beatriz, quando fomos prender seu marido ontem à noite, ele não estava em casa. Senti o sangue gelar. Como assim? Ele fugiu. Não sabemos para onde. O apartamento estava vazio. Roupas, documentos, tudo levado. Mas como? Ele sabia que vocês iam até lá? O investigador se inclinou para a frente. Alguém avisou ele. E temos uma suspeita de quem foi. Ele colocou um papel na mesa. Era um registro de ligações. Larissa ligou para Marcos 3 vezes no dia anterior à prisão. Meu mundo girou. Não pode ser. Ela me ajudou. Ela me deu a gravação. Ela pode ter feito isso para ganhar sua confiança, a delegada disse, a voz suave mas firme. E depois ter avisado Marcos para que ele tivesse tempo de sumir. Mas por quê? Por que ela faria isso? Dinheiro, medo, manipulação. Pode ser qualquer coisa. Mas o fato é, ele está foragido. E agora é mais perigoso do que nunca. Senti que ia vomitar. O que eu faço? Fica onde está. Não sai do abrigo. E reza para a gente encontrá-lo antes que ele encontre você. Voltei para o abrigo em estado de choque. Marcos estava solto. Sabia que eu o tinha denunciado. Sabia que eu tinha a gravação. Sabia que eu era a única coisa entre ele e a prisão. E provavelmente sabia que eu estava vulnerável. Naquela noite, tranquei a porta do quarto. Empurrei o armário contra ela, sentei na cama com o celular na mão, pronta para ligar para a polícia ao menor sinal de perigo. Mas o perigo não veio naquela noite. Veio 3 dias depois. Eu estava no refeitório, tomando café, quando Neuza entrou apressada. Beatriz, tem alguém na porta pedindo para falar com você. Meu coração parou. Quem? Disse que é sua filha, Júlia. Júlia? Por um segundo, senti alívio. Mas logo em seguida, um arrepio. Como Júlia sabia onde eu estava? Neuza, não deixa ela entrar. Não ainda. Deixa eu confirmar que é ela. Fui até a janela da frente. De longe, vi uma mulher na calçada, cabelos castanhos, altura certa. Mas algo estava errado. Júlia sempre usava óculos, e a mulher na calçada não estava usando. Voltei correndo para Neuza. Não é minha filha. Não deixa ela entrar. Liga para a polícia. Agora. Neuza ficou pálida, mas obedeceu. Fui para o quarto, tranquei a porta e liguei para a delegada. Tem alguém aqui fingindo ser minha filha. Fique onde está. Já estou mandando uma equipe. 5 minutos depois, ouvi gritos lá embaixo. Depois sirenes. Depois silêncio. A delegada me ligou. Estava certa. Era uma mulher contratada por seu marido. Ela ia tentar te tirar de lá. E agora? Agora a gente sabe que ele está perto. E está desesperado. Naquela noite, não dormi nada. Ficava olhando para a porta, esperando que ela se abrisse a qualquer momento. Mas não abriu. E no fundo, eu sabia. Isso não ia acabar até que Marcos fosse encontrado. Ou até que um de nós dois não estivesse mais vivo. E eu tinha decidido que não seria eu. Passou-se uma semana. 7 dias de puro terror silencioso. Eu não saía do abrigo. Mal saía do quarto. A polícia tinha intensificado a busca por Marcos. Bloquearam as contas bancárias dele, emitiram mandado de prisão nacional, colocaram a foto dele em todos os sistemas. Mas ele tinha simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. E isso me deixava ainda mais apavorada, porque homens desesperados fazem coisas impensáveis. Foi num sábado à tarde que tudo mudou. Eu estava na sala comum do abrigo, tentando ler um livro que Silvia tinha me trazido, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Bia, a voz dele. Meu sangue congelou. Marcos, precisamos conversar. Eu não tenho nada para falar com você. Eu sei onde você está. Meu coração quase parou. Você está mentindo. Estou a 2 quadras dali. Se você não vier até mim nos próximos 10 minutos, eu vou até aí. E não vai ser bonito. Minha mão tremia segurando o telefone. Você não seria capaz. Ele riu.
uma risada fria, sem humor. Bia, eu estava disposto a te matar. Você acha mesmo que eu não seria capaz de invadir um abrigo? A polícia está atrás de você. E enquanto eles me procuram, eu estou aqui, perto de você. Então, você escolhe. Vem até mim. A gente conversa como adultos. Ou eu faço do meu jeito. Eu não conseguia respirar. O que você quer? 10 minutos. Sozinha. Tem uma padaria na esquina. Vem até lá. E se eu ligar para a polícia? Eu sumo antes que eles cheguem. E da próxima vez, não vou avisar. Ele desligou. Fiquei ali, paralisada, o telefone tremendo na minha mão. Eu tinha duas opções: ligar para a polícia e rezar para que eles chegassem a tempo, ou ir até lá e tentar resolver isso sozinha. Nenhuma das duas era segura, mas eu já tinha passado a vida inteira deixando que Marcos tomasse as decisões. Não mais. Saí pela porta dos fundos do abrigo, sem avisar ninguém. Era arriscado. Era burro, mas era a única forma de garantir que ele não fizesse algo pior. A padaria ficava a poucos metros dali. Era um lugar simples, com mesinhas de fórmica do lado de fora, um balcão de pães, cheiro de café fresco no ar. Alguns clientes entravam e saíam, distraídos, e lá estava ele, sentado numa mesa de canto, de costas para a rua, usando um boné e óculos escuros. Mas eu o reconheci imediatamente. 35 anos ao lado de alguém te ensinam a reconhecer até a forma como ele respira. Me aproximei devagar, cada passo pesando 1 tonelada. Quando cheguei à mesa, ele levantou os olhos e, por um segundo, eu vi o homem que conheci, o homem que me fez rir, o homem que segurou minha mão no altar. Mas esse homem não existia mais, talvez nunca tivesse existido. Senta, ele disse, a voz baixa. Sentei, mantendo distância, as mãos sobre a bolsa onde eu tinha o celular. O que você quer, Marcos? Eu quero que você pare com isso. Pare com o quê? Com essa palhaçada, polícia, denúncia. Você está acabando com a minha vida. Eu quase ri, quase. Eu estou acabando com a sua vida? Você estava planejando me matar, Marcos. Me matar. Ele desviou o olhar, nervoso. Não era para ser assim. Como era para ser, então? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu estava desesperado, Bia. A empresa está falida. Eu devo milhões. Se eu não pagar, vão tomar tudo. Tudo que a gente construiu. Tudo que você construiu com mentiras. Não era para você descobrir. Descobrir o quê? Que você tinha uma amante? Um filho? Que você me via como um obstáculo? Ele cerrou os punhos sobre a mesa. Você nunca entendeu a pressão que eu tinha. Sustentar uma família, manter uma empresa, lidar com cobranças todo dia. Você só ficava em casa, cuidando das coisas, sem saber o que era carregar um peso desses. Aquelas palavras, que tantas vezes me machucaram em silêncio, agora só me fizeram sentir raiva. Eu carreguei você nas costas por 35 anos, Marcos. Criei seus filhos, administrei sua casa, suportei sua indiferença. E agora você tem coragem de dizer que eu não entendi a pressão? Ele bateu a mão na mesa, fazendo o café tremer. Eu fiz tudo por você, por essa família. Você fez tudo por você, eu disse, minha voz firme. Sempre foi sobre você. Eu era só conveniente. Ele me encarou, o maxilar tenso. E agora você vai me entregar? Vai deixar eu apodrecer na cadeia? Você tomou essa decisão quando contratou um criminoso para me matar. Eu não ia deixar ele fazer. Eu ia cancelar. Mentira, eu disse. E pela primeira vez, não senti medo ao confrontá-lo. Você nunca ia cancelar. Você queria que eu sumisse, que eu fosse só mais um problema resolvido. Ele ficou em silêncio. E nesse silêncio, vi a verdade. Ele teria feito. Se Larissa não tivesse me avisado, se eu não tivesse fugido, eu estaria morta. De repente, ele se levantou. Vem comigo. O quê? Vem comigo. A gente sai de São Paulo, recomeça. Deixa tudo isso para trás. Eu olhei para ele, incrédula. Você tá maluco? Eu te amo, Bia. Sempre amei. Eu sei que estraguei tudo, mas a gente pode consertar. Não tem como consertar. Você tentou me matar, Marcos. Foi um erro. Eu estava desesperado. E você acha que isso justifica? Ele deu um passo em minha direção e eu me levantei, recuando. Não chega perto de mim. Bia, por favor, eu não tenho mais nada. Sem você, eu não tenho nada. Você nunca me teve, Marcos.
Você tinha uma mulher invisível que servia aos seus propósitos, mas eu não sou mais essa mulher. Ele apertou os olhos e, pela primeira vez, vi medo neles. Medo de que eu realmente tivesse mudado. Medo de que ele tivesse perdido o controle. E ele tinha. Foi nesse momento que ouvi as sirenes. Marcos ouviu também. Ele olhou para a rua, depois para mim, os olhos arregalados. Onde você chamou a polícia? Eu mandei uma mensagem antes de sair do abrigo. Eles estão rastreando meu celular. Ele ficou pálido. Você me armou uma cilada. Eu me protegi, corrigi. Pela primeira vez na vida, eu me protegi de você. Ele recuou, olhando para todos os lados, procurando uma saída. Mas já era tarde. 3 viaturas pararam em frente à padaria. Policiais saíram com armas em punho. Marcos Henrique de Souza, você está preso. Ele ergueu as mãos lentamente, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e derrota. E enquanto o algemavam, ele me olhou uma última vez. Não com amor, não com arrependimento, mas com ódio. Ódio de que eu tinha vencido. Semanas depois, sentada no escritório do Dr. Meirelles, assinei os papéis do divórcio. Marcos estava preso, aguardando julgamento. Cláudio também. Larissa tinha sido indiciada como cúmplice. E eu? Eu estava livre. Livre de um casamento que me sufocou. Livre de um homem que me via como descartável. Livre do medo. Dr. Meirelles me entregou a última folha. Pronto, Dona Beatriz. A senhora está oficialmente divorciada. Assinei sem hesitar. Quando saí do escritório, o sol batia forte nas ruas de São Paulo. O barulho da cidade, que antes me incomodava, agora parecia uma sinfonia de vida. Liguei para Júlia e Daniel. Contei tudo, cada detalhe. Eles choraram. Ficaram em choque, mas me apoiaram. Mãe, a gente tá com você. Sempre, Júlia disse. E eu acreditei. Hoje, 6 meses depois, moro em um apartamento pequeno em Pinheiros. É meu, só meu. Tenho uma rotina nova. Faço aulas de pintura às terças. Vou ao cinema sozinha às quintas. Tomo café na varanda todo sábado de manhã. Sem pressa, sem medo. E toda vez que olho no espelho, vejo algo que não via há muito tempo. Eu mesma. Aos 60 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher viver. E nunca é tarde para dizer não. Às vezes, ainda penso naquela nota que o Dr. Meirelles me entregou naquele dia. Não vá para casa. Fuja. E eu fugi. Fugi de uma vida que estava me matando aos poucos. Fugi de um homem que me transformou em sombra. E encontrei, finalmente, a luz. Não foi fácil, não foi rápido, mas valeu cada passo. Porque hoje, quando fecho os olhos à noite, eu não sinto mais medo. Eu sinto paz. E isso, depois de tudo, é a maior vitória de todas.